Boa noite. Nós somos do Grupo 6 e vamos falar sobre o Código de Trânsito Brasileiro e a posição dos tribunais superiores sobre o consumo de álcool e teste de alcoolemia. Para começar, vou falar brevemente sobre o contexto CTB. O Código de Trânsito Brasileiro foi criado pela Lei nº 9.502, de 1997, e tem como objetivo a paz no trânsito. Então, ele traz capítulos dedicados ao cidadão, à condução de escolares, aos crimes de trânsito, e também traz um capítulo exclusivo para pedestres e veículos motorizados. Isso impacta toda a população, com o intuito de proteger e proporcionar maior segurança, fluidez, eficiência e conforto. Desde que entrou em vigor, o CTB passou por algumas mudanças, como, por exemplo, o motofrete, que é a lei é número 12.009 de 2009. Com o aumento de número de motos no país e do trabalho com entregas, a profissão de motoboy e mototaxista precisou ser reorganizada por leis. Então, para garantir mais segurança e direitos a esses trabalhadores, o Código de Trânsito ganhou um novo capítulo, que é o capítulo 13A da Condução de Motofrete. Nele ficou definido que as motos usadas para esse tipo de serviço precisam ter registro como veículo de aluguel, usar equipamentos obrigatórios de segurança e passar por uma inspeção a cada 6 meses. Documento digital, pela Lei número 14.071 de 2020, que trouxe a possibilidade de emissão dos documentos do veículo em meio digital e delegou ao Conselho Nacional de Trânsito a tarefa de regulamentar as especificações. E, por último, a validade da CNH, também pela Lei nº 14.071 de 2020, que aumentou o prazo para renovar a CNH, que até 12 de abril de 2021 era de 5 anos para 10 anos para motorista até 50 anos. Depois dos 50, o prazo passa a ser de 5 anos para os motoristas com idade entre 50 e 69 anos e de 3 anos para os condutores a partir de 70 anos. Bom, agora eu vou falar sobre o consumo de álcool no Código de Trânsito. O Código de Trânsito brasileiro trata com rigor a conduta de dirigir sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa, por reconhecer mesmo esses riscos dessa prática para a segurança. Em seu artigo de 165, é previsto que dirigir sob a influência de álcool gera infração gravíssima, com multa multiplicada por 10, suspensão da CNH por 1 ano, entre outras penalidades graves. O artigo 165-A, que foi incluído pela nova lei seca, pune da mesma forma quem se recusa ao bafômetro, justamente para poder evitar que o motorista fuja dessa punição. Já no artigo 277, é permitido o uso de outros meios, como exames, vídeos e testemunhas, para poder comprovar a embriaguez, mesmo que o teste seja recusado. Agora eu vou falar um pouco sobre a evolução da lei seca, Em 2008, a lei seca foi a primeira grande mudança no Código de Trânsito Brasileiro sobre o álcool e direção. Ela proibiu a bebida nas rodovias, reduziu o limite de álcool no sangue e aumentou também a punição. Mas ainda havia algumas brechas, como a recusa do teste sem punição. Com a nova lei seca foi adotada a tolerância zero, onde qualquer teor de álcool detectado já gerava uma infração. E também foi criado o artigo 165-A, como eu mencionei anteriormente, que pune mesmo havendo a recusa do bafômetro. Essas mudanças chegou ampliando os meios de prova e fortalecendo a fiscalização e a cultura de prevenção. Desde então, o número de mortes de trânsito começou a decair, a lei ficou mais eficaz, com punições mais severas e novas formas de comprovar a infração. Mais do que punir, a intenção é educativa, é de mudar a mentalidade, promover um trânsito mais seguro e responsável para todos. Então, devido ao debate em relação à obrigatoriedade ou não da realização do teste do bafômetro, nós podemos observar alguns conflitos constitucionais, principalmente em relação ao princípio da não autocriminação, que está embasado no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, que diz que o preso ele tem o direito de permanecer calado. Esse princípio ele também é muito conhecido pela sua expressão em latim, que é nemo tenetur si defendere, que significa que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, nós podemos observar aqui uma expressão da dignidade humana e da presunção da inocência frente ao poder punitivo, à força punitiva do Estado, de modo que protege o cidadão a ser impelido a ser usado como instrumento para sua própria condenação, para produzir provas contra si mesmo. Então, a gente conclui aqui que obrigar alguém a soprar o bafômetro, principalmente por ser um ato de cooperação ativa, ele colide frontalmente com esse princípio da não autocriminação, que pode ser dividido em 6 dimensões, que é o direito ao silêncio, o direito de não colaborar com a investigação e instrução criminal, o direito de não declarar contra si mesmo,
direito de não confessar, direito de declarar o inverídico sem prejudicar terceiros e principalmente o direito de não apresentar provas que prejudiquem sua situação jurídica. Então, aqui no artigo 186 do Código de Processo Penal, a gente observa que, assim como o réu, o condutor ele tem o direito de permanecer calado e de não realizar o teste do bafômetro, mas isso não impede que o Estado aplique sanções administrativas para repelir esse tipo de comportamento. Tanto é que o STF, no tema 1079, estabeleceu que não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas contra esse condutor que se recusar a realizar o teste do bafômetro. Então, aqui a gente vê uma clara evidência da máxima da proporcionalidade, onde há prevalência, do interesse público da proteção à vida em relação, sobre as garantias individuais em matéria administrativa, não em matéria penal. Eu sou a Laura e vou falar um pouco sobre a recusa do teste do bafômetro e como o STJ ele tem seu entendimento firmado sobre isso. Trouxe aqui o tema repetitivo 446, que fala que o indivíduo não pode ser obrigado a colaborar com os testes do bafômetro, o teste do exame de sangue, justamente com o princípio de que ninguém é obrigado a se autoincriminar. Trouxe aqui também que não é só o bafômetro, existem outras provas que a gente chama de provas indiretas, que são previstas na resolução número 432 do CONTRAN, no artigo 5º, que fala justamente sobre esses sinais da alteração da capacidade psicomotora. Esses sinais podem ser olhos vermelhos, vômito, odor de álcool no hálito, agressividade. E no seu parágrafo 1º, do artigo 5º dessa resolução, fala que para a confirmação dessa alteração dessa capacidade psicomotora pelo agente de autoridade de trânsito, não deve ser considerado apenas um desses sinais que eu coloquei na tela, mas sim um conjunto deles, para ser colocado no auto de infração. Aqui eu trouxe já uma imagem de um condutor se recusando a fazer um teste do bafômetro para a gente analisar justamente essa consequência de se recusar a fazer um teste do bafômetro. Aqui na tirinha, a gente vê um condutor muito irritado com um policial, falando que ele se recusa a fazer o teste do bafômetro. O artigo 165A, eu coloquei a título de esses dois artigos, o 165 e o 165A, para a gente poder comparar, o 165 do CTB, ele fala sobre dirigir sob a influência do álcool, sobre a influência de álcool, Então, sobre essas consequências, essas medidas administrativas, que são exatamente a mesma medida administrativa quando você se recusa a fazer um teste do bafômetro, que está previsto no 165A do CTB. Eu gostaria de frisar também que o artigo 165A fere garantias constitucionais, que já foram citadas pelas meninas, mas eu gostaria de reforçar isso, principalmente o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 67 da Constituição Federal, que prevê o princípio da não autoincriminação, que ninguém é obrigado a se autoincriminar. E também esse artigo, 165A, ele também fere o artigo 5º da Constituição, inciso 57, que prevê o princípio da presunção de inocência. Como o meu último slide aqui, eu coloquei o artigo 306, que é muito importante a gente citar ele aqui, que é o dirigir alcoolizado, que além das medidas administrativas, se você dirigir alcoolizado, de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, tem a pena de detenção de 6 meses a 3 anos, multa, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, Falando ainda um pouquinho sobre a questão das jurisprudências em destaque, eu resolvi trazer o tema 1079, que foi abordado no recurso especial e nas ADIs referenciadas no slide. As questões abordadas foram a constitucionalidade da tolerância zero para álcool dirigir e a constitucionalidade da proibição de venda de bebidas alcoólicas nas margens de rodovia. O STF decidiu pela constitucionalidade de ambas as proibições, reafirmando uma tendência de priorização da segurança viária sobre certas garantias individuais. Ainda falando um pouco sobre a sanção pela recusa do bafômetro, ela tem uma natureza administrativa, não violando o princípio da não autoincriminação, que vai se aplicar ao âmbito criminal. Ela vai ser, no caso a recusa, vai ter uma pena administrativa para dar efetividade à norma, como mostrado nesse slide, tanto a questão da multa, quanto a suspensão pelo direito de dirigir por 12 meses. Em setembro de 2024, o STF consolidou a decisão do que eu já falei anteriormente, desse tema 1079, reforçando que não violar a Constituição a previsão de imposição de sanções administrativas ao recusar a fazer o teste de bafômetro, ou redação de qualquer outro tipo de testes também. Também trouxe uma questão de uma jurisprudência falando sobre a embriaguez ao volante ser um crime de perigo abstrato, trazendo um pouco do que a professora Ellen falou com a gente nas últimas aulas. O fato de o motorista ele ter ingerido uma quantidade de bebida de álcool maior do que a permitida por lei já torna o fato típico, típico, E aí eu também trouxe uma questão da jurisprudência reforçando isso do que já foi citado, e essa questão do crime de perigo abstrato. E falando um pouco da conclusão do nosso trabalho, a lei seca ela foi o primeiro passo significativo, evoluindo para uma tolerância zero, e ampliou os meios de prova, e a questão da decisão do STF, como eu trouxe anteriormente, e mais do que as meninas falaram também, reforçam essa política adotada pelo Brasil e também pela questão da preocupação mesmo com a questão da segurança coletiva.